Glória divina e trina ternura. Deus que a todos nos cura. Queridos fiéis do santuário, novamente temos ainda aqui a nossa irmã Inês. Deixo ela o comentário e eu depois faço um pequeno apelo, porque amanhã, não esqueça, amanhã às 6 horas, começamos um pouco antes. Bom dia. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quando nós ouvimos a primeira leitura, a gente vai pensando, as coisas não mudam tanto, né, com os tempos, né? Vocês viram que a briga ali de dois partidos, o que nós vivemos no Brasil, o que nós vivemos na sociedade, né, a disputa, né, os preconceitos, as lutas, né? E lá em São Paulo enfrenta uma dessa, bem forte mesmo. Só que era numa perspectiva diferente da que nós vemos hoje nas nossas políticas ali, é por causa da fé. Por causa da fé e por causa da crença na ressurreição, que é a causa da nossa esperança, né? Então São Paulo ele é preso e conduzido ao Sinédrio, depois soltam ele, depois chamam para que ele seja ouvido e conversam, mas quando São Paulo anuncia a ressurreição, quando ele fala do sentido profundo da nossa fé, que é em Jesus vencedor, Jesus que passou pela morte, passou pela cruz, mas o Pai o glorificou, como diz as leituras dos dias anteriores, o Pai o glorificou. E ele ressuscitou justamente porque a vida cristã só tem sentido quando nós abraçamos em Jesus a cruz e com ele ressuscitamos. Quando nós acreditamos plenamente neste mistério pascal da vida, passou com Jesus e passa com cada um de nós na medida em que nós, ao passarmos por qualquer dificuldade, pequenas ou grandes cruzes, em Jesus, a razão da nossa esperança, nós ressuscitamos, quer dizer, nós vencemos, nós superamos, né? Esta é a espiritualidade bastante forte do movimento dos focolares, que eu participo há mais de 50 anos. Não é justamente isto, é abraçar Jesus crucificado, porque a ressurreição vem. A nossa madre fundadora falava assim: se você procura um Cristo sem cruz, vai encontrar cruzes sem Cristo. E passar dificuldades sem Deus, sem a fé na ressurreição, é complicado, não é? Então foi essa a causa da discussão entre saduceus e fariseus, mas Paulo vence a batalha, né? E é tão forte o texto quando diz assim, tiveram que mandar os soldados tirar Paulo do meio ali, senão iam estraçalhá-lo. O texto fala isso, iam esmagá-lo ali, porque tanta era a raiva de Paulo testemunhar a ressurreição. Né? Não acreditar na vida, como é isso? Então essa disputa ali que é justamente o que é objeto da esperança nossa. A esperança de Paulo e de todos nós. Tudo na vida de Paulo acontece segundo o plano de Deus, como nós vimos, né? Tendo a meta final Roma. São Paulo, depois, a última viagem dele foi para Roma. Ele achava que seria como a capital do mundo na época, né? O Império Romano era enorme. Eu estive com a minha mana em 2009 na Croácia, e no sul da Croácia, bem no sul lá, tem ainda um castelo do tempo romano, um dos mais intactos da história, imagina. Lá de Roma até o sul da Croácia era tudo o Império Romano. Então, São Paulo pensava, eu chego em Roma e lá vai ser o centro do mundo, lá eu vou evangelizar, lá eu vou anunciar o Evangelho. Ele tinha essa expectativa, mas o desígnio de Deus para ele era outro. Porque em Roma ele foi só para sofrer. O testemunho dele não foi pela palavra, foi do cárcere
e depois do sangue, né? O testemunho maior de Paulo. E no Evangelho, meus irmãos, nós vemos de novo a continuidade do texto da oração sacerdotal de Jesus. É tão forte o apelo do Espírito Santo para a unidade da igreja que quantos dias nós lemos sobre isso, não é? Que Jesus pede por aqueles que hão de crer. Nós estamos no meio, né? Jesus pede por aqueles que hão de crer em mim. E corresponde, né, nesse texto do Evangelho, 2 temas fortes, da unidade e da caridade. Vejam bem. Então, a unidade do Jesus com o Pai, depois envia o Espírito Santo, né, esta comunhão, né, que faz com que nos ame, a Trindade Santa nos ame de tal maneira e que justamente, vamos dizer assim, tendo como espelho a Trindade que se ama, também nós vamos amar. E que devemos nos amar, porque é assim que o Pai, que Jesus será conhecido, que o Pai será glorificado e o Espírito vai nos santificar. Não é bonito isso no Evangelho? Então, o mundo conhecerá que Jesus é enviado e os discípulos são amados pelo Pai. Então, nós vemos bem claro que nós somos amados pelo Pai, como o Pai ama Jesus, nos ama. E o amor do Pai em nós produz entre nós a unidade. Nós temos que crer profundamente que a vontade de Deus para os cristãos é a unidade, é a caridade. As 2 vertentes, que quem é unido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, vive o amor. Vive o amor. Vai lutando dia a dia para ser fiel a esse chamado, né? Ao amor. Então Jesus orou por nós. Tenhamos essa certeza de que essa oração de Jesus se estende pelos séculos, por nós, pela nossa santidade, pela nossa unidade. Então a palavra de Deus continua a viver em cada uma de nós hoje, se crermos na vida acima de tudo. Que o Senhor nos conduza para essa festa da Santíssima Trindade, que é realmente a força da nossa caminhada de vida cristã. Amém. Sabe, irmã, que a frase é muito famosa, que a vossa madre repetia, a gente também, vários escritos, várias coisas, é uma frase muito famosa. Quem procura Jesus sem a cruz, fica com a cruz sem Jesus, né? Então eu aproveito só para dizer que amanhã cedo, às 6 horas, começamos a novena, venha participar, e acho que vamos também transmitir, não é, Helder? Ao menos a homilia, né? Então, meus queridos, amanhã, às 6 horas, nos encontraremos, porque nós temos um lema especial. Quem madruga, Deus ajuda, certo? Quem convida é Padre João Rocha. João Rocha convida para que você tenha mais vida. Ave, amém, aleluia.